Sistema militar dos Estados Unidos, usado para combater drones, derrubou por engano uma aeronave do próprio governo dos Estados Unidos. Pois é, perto da fronteira com o México. As informações foram divulgadas pela Reuters e a gente vai ver essa pataquada agora no Plantão do Meteoro. É o sistema mais inteligente do mundo batendo cabeça ou batendo drone, Paola. Batendo drone um com o outro, né? Estados Unidos contra Estados Unidos. É um negócio maravilhoso, assim. Negócio ótimo. Eles conseguiram a façanha, né? Que os Estados Unidos, como vocês sabem, desde que o Trump entrou no poder, né? Desde que o Laranjão voltou, o Laranjão aumentou a quantidade de alfândegas e de drones na fronteira com o México, né? Para evitar a entrada de pessoas. Qualquer imigrante, né? A gente sabe como é que tá rolando a coisa lá. E aí, no Texas, eles têm uma alfândega de proteção de fronteiras que está sendo monitorada 24 horas com drones. Tá? O negócio pegando ali. E simplesmente o exército americano viu o drone passar e abateu o drone. Sem saber do que era. Sem saber o que era. Segundo os assessores do Congresso norte-americano, quando eles receberam uma informação de que havia um drone americano abatido ali no México, próximo à fronteira com o México, a primeira coisa que eles pensaram, né, a primeira coisa que eles foram atrás, era se isso se tratava de algum tipo de ataque terrorista. Porque isso assustou o Pentágono num primeiro momento. Então, quando a informação chega de que um drone americano foi destruído, começa a bater cabeça. Porque chega no Pentágono a informação de que quem estava fazendo a vigilância, o drone que estava fazendo a vigilância foi abatido. E chega simultaneamente no Pentágono a informação de que o exército americano abateu um drone que estava invadindo o espaço aéreo americano. E aí começa, foi ataque terrorista. Aconteceu alguma coisa. Desculpa já para atacar o México. Já querendo inventar uma desculpa para invadir o México, exatamente. Já querendo inventar uma desculpa para atacar o México. Mas o que aconteceu foi que eles próprios acabaram ali num conflito entre si. Num conflito entre eles. Que beleza. O Pentágono usou o sistema de lasers para poder fazer essa derrubada do drone. Para vocês verem aí, gente. Uma coisa batendo a outra. Olha que maravilha. A própria tecnologia deles contra a própria tecnologia deles. Contra a própria tecnologia deles. Né? E ali, na matéria do G1, a gente bem no finalzinho... Vamos lá. Opa, é aqui. Da reportagem, a gente traz um outro elemento que é interessante, que é o seguinte. Essa não é a primeira vez, tá? Só para contextualizar também vocês, que essa não é a primeira vez que os Estados Unidos cometem esse tipo de equívoco, eu vou chamar de equívoco, na fronteira com o México. Nós já tivemos um outro momento em que eles tentaram abater um outro drone, que também era um drone de monitoramento do exército do governo americano, e teve momentos também ali na fronteira em que eles deteram pessoas que eram da ICE, mas que estavam à paisana. Que beleza, hein? Desinteligência. Como já diria Carmen Lúcia, desinteligência. Desinteligência natural, né? E aí, neste mês, a FAA, né, chegou a determinar a suspensão de operações por 10 dias no aeroporto de El Paso, cidade que fica a 80 quilômetros de Fort Hancock, e a decisão foi revertida cerca de 8 horas depois. Isso aconteceu, essa tentativa de suspensão ali das atividades do aeroporto, justamente por causa dos drones passando. A Reuters e outros veículos relataram que a interrupção em El Paso ocorreu em meio à preocupação com o uso de sistemas antidrones a laser. Segundo as reportagens, a FAA concordou em retirar as restrições se o Pentágono adiasse novos testes até a conclusão de uma revisão de segurança. Os assessores lá do Congresso e do Pentágono disseram que houve uma falha de coordenação. E os escritórios do Congresso foram informados sobre fechamentos de aeroportos e sobre os incidentes. Eles foram informados ainda na quinta-feira. Então, assim, não é de hoje, tá? Os Estados Unidos, este país que
entrou na Venezuela e que capturou o Nicolás Maduro, este país que neste momento está ameaçando invadir o Irã, este país que está mandando armas para Israel, para que Israel continue o genocídio em Gaza, este país que agora está um pouco de dúvida se ajuda a Rússia ou a Ucrânia, porque o Trump já mandou dinheiro para a Ucrânia junto com a União Europeia, mas depois ele parou de mandar dinheiro, daí agora ele está do lado do Putin, enfim, é um pouco confuso. Você tem um país que dentro dele eles não conseguem se coordenar sobre ações de fronteira. Exato. Gente, o Brasil tem coordenação de ação de fronteira. Pode não ser eficaz. O Brasil pode não ser eficiente na coordenação de fronteira, em análise nas nossas fronteiras. Falta pessoas, falta recurso, etc. Mas a gente nunca viu um episódio do Brasil abater um avião militar brasileiro, abater um caça brasileiro que está fazendo um voo dentro do território nacional. A gente nunca teve esse tipo de ação. A gente nunca teve policiais federais que estavam à paisana fazendo algum trabalho em área de fronteira detidos. Porque estavam em área de fronteira. E os Estados Unidos, a gente tem tido recorrentes eventos em áreas de fronteira, especialmente ali na fronteira com o México, desse tipo de atividade. Uma coisa muito importante também é que os Estados Unidos começaram a fazer essas atividades na fronteira, e uma das coisas que o Pentágono decidiu fazer foi utilizar esses lasers para a derrubada de drones, esses lasers antidrones. Só que ao invés de eles fazerem os testes disso em ambientes controlados, eles decidiram fazer esses testes já na fronteira com o México. E aí qual é o grave problema disso? Você não sabe qual é a extensão e qual é o grau de impacto que esses novos equipamentos podem ter. E aí, nesse fenômeno, além da derrubada de drones do próprio governo americano, eles quase derrubaram aviões comerciais que estavam passando pelas fronteiras. Olha, que perigo, hein? Dado o alcance desse laser. É por isso que há uma preocupação muito grande agora dos democratas no Congresso americano, de uma boa parte da base democrata no Congresso americano, sobre esse tipo de equipamento sendo usado em áreas de fronteira, esses equipamentos a laser. Porque eles já tiveram que solicitar fechamento de aeroporto, como a gente falou agora, do aeroporto de El Paso. Eles já tiveram que encaminhar para aeroportos do México diversos avisos e diversos alertas para que eles controlassem os voos, tivessem mais cuidado com os voos, ou mesmo alertassem sobre qualquer tipo de movimento diferente ou estranho que eles observassem, qualquer luz diferente, qualquer coisa, para evitar qualquer tipo de acidente. Então a gente está falando aqui de um governo que está criando guerras pelo mundo, que está fazendo tudo o que faz com os imigrantes, mas que na hora de ter um sistema novo, militar, faz um teste que coloca em risco a vida de civis. A gente está falando de avião comercial, avião de voo doméstico, a gente está falando de muitas pessoas. Né? A gente está falando de dezenas de pessoas. Inclusive, um dos motivos para todo esse alarde quando traz essa notícia, Paula, internamente, né, para o governo, é porque, de fato, os drones passaram a ser uma das principais armas de guerra. A gente viu na guerra Ucrânia e Rússia o drone sendo utilizado, inclusive, como um drone kamikaze. Né? O drone chegando próximo para explodir mesmo. A gente viu também ele sendo usado na Palestina, então, em Gaza. Né? Então, realmente, esse acaba sendo um material de guerra que é hoje um dos mais utilizados, porque você não precisa de gente. Né? Você pode fazer isso de forma remota, né? Você pode usar ele com armamento, você pode usar ele como kamikaze, né? Então você pode explodir carro com ele, você pode explodir embarcação, né? Então por isso que existiu esse alarde todo quando um drone dos Estados Unidos explodiu, atacou o outro drone do próprio Estados Unidos,
um ficou achando que era um ataque, o outro também, e no fim eles invadem o México. Né? E tudo isso pra gente conseguir entender que, gente, a situação é realmente muito complicada, muito complexa. Eu dei risada quando eu vi a notícia, admito. Claro. Estados Unidos atacando o próprio governo. Eu ri um pouco. Né? Vamos usar aqui um anti-laser, um laser contra drones para abater um drone que está sobrevoando a fronteira com o México. Opa, o drone era americano. Coisa. Eu dei um pouco de risada. Mas depois que eu comecei a procurar mais sobre essa notícia, né, e comecei a aprofundar, eu me assustei muito com o fato deles estarem usando uma arma nova, testando um novo sistema militar em uma área de fronteira e não em um ambiente controlado, em que começou a ter problema com o avião comercial. E eles precisaram começar a fechar aeroportos e solicitar que não passassem determinados voos, enfim, a fazer alertas para outros aeroportos. Assim, o impacto que isso poderia ter tido se não fosse um drone, porque o drone não é tripulado, tudo bem. E ele vai cair no meio, nesse caso, ele vai cair no meio do deserto do México, tá? Mas assim, e se a gente estivesse falando de um avião tripulado? E se a gente estivesse falando de um avião comercial? E se eles cometem um erro nesse nível, quantas pessoas podem acabar morrendo? E aí o que eles vão fazer? Vão culpar quem? Eles vão achar um bode expiatório. Eles vão achar. Eles acham. Ficamos por aqui, Paula? Ficamos. Lembrando você para seguir a Paula no @PaolaDCS e no @lu.júnior. Você pode me seguir também. Um grande abraço. Até a próxima.